Então, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 e 4 até o 6, vai dizer justamente isso. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, versículo 4. E sim poderosas em Deus. Para o quê? Para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Gente, o que é um sofisma? Um sofisma é uma mentira embrulhada de verdade, né? O sofisma, ele tem como uma mentira como se fosse verdade. O propósito do sofisma é argumentar, né, através de um argumento muitas vezes bem elaborado, né? Eu estou falando aqui de sofisma, acho que tem uma paradinha ali. Eu estou falando de sofisma. O sofisma é um argumento bem estruturado. Esse argumento ele é falso, ele não é verdadeiro, mas muitas vezes, como ele é bem estruturado, bem elaborado, soa como uma verdade. Mas o sofisma, na verdade, é uma mentira embrulhada em verdade, e às vezes, se nós não tivermos conhecimento da verdade de Deus, a gente acaba caindo, né, no engodo do diabo. E esses sofismas, gente, muitas vezes estão relacionados à nossa vida, à nossa forma de crença, o nosso sistema de crença. Quando falamos em fortaleza espiritual, nós temos como base, segundo os Coríntios, capítulo 10, né? Capítulo 10, versículo 3 ao 6, quando Paulo discorre justamente acerca desse conceito de fortaleza espiritual. Então, a base de uma fortaleza espiritual são argumentos, são sofismas, são altivez, são muitas vezes são coisas que contrapõem a sabedoria divina. Sofisma nada mais é do que argumentos bem estruturados, são formas de pensamentos, são estruturas de pensamentos que foram criadas para poder se opor à verdade de Deus, né? Então, eu vou falar aqui algumas características, né, de uma fortaleza. Essa fortaleza acontece muitas vezes na nossa mente quando nós não conseguimos entender a verdade de Deus. Um sofismo, por exemplo, que parece uma verdade, mas na verdade não tem verdade nisso, é uma mentira, é quando nós achamos que por força das circunstâncias Deus não nos ama, né? Quantas pessoas acham que pelo fato de elas estarem passando por situações difíceis na vida, né, situações desfavoráveis, provas, sabe, perdas, enfim, várias circunstâncias difíceis, elas acham que Deus não as ama e atribuem isso à falta de amor de Deus. Não, se Deus me amasse, eu não estaria passando por isso. Mas na verdade, gente, Deus ele nos ama de uma forma incondicional, sabe? Lógico que existem vários fatores que nos levam a passar por situações difíceis. Às vezes, de fato, é uma provação que Deus está nos levando para nos provar, né? Se a gente olhar as Escrituras, em Mateus capítulo 4, quando Jesus ele acaba de ser batizado, né? Passa 40 dias ali em um jejum, a Bíblia fala no versículo 1 do capítulo 4 de Mateus, que quem leva Jesus para ser tentado pelo diabo é o próprio Espírito Santo. Então tem provações que é o próprio Espírito Santo, que é o próprio Deus. A provação, na verdade, gente, tem um caráter de nos testar, de nos, sabe, examinar. A provação é divina, a tentação é maligna. É só você diferenciar as fontes. Uma coisa é provação, outra coisa é tentação. Toda provação tem como característica extrair o melhor de você, ou tem como finalidade extrair o melhor de você. Mas a tentação, a fonte é maligna, tem como finalidade extrair o pior de você. Então, muitas vezes nós não entendemos isso e acabamos não percebendo que circunstâncias
né, como essas que acontecem em nossas vidas, de provações, é Deus trabalhando e nos, sabe, lapidando, tirando as arestas, né, aperfeiçoando o nosso caráter com a finalidade de nos levar a um nível maior, sabe? Então, eu estou falando aqui de pessoas que criam, né, acreditam num sofisma. Que sofisma é esse? É achar que Deus não as ama porque elas estão passando por provações, por circunstâncias difíceis, desfavoráveis. Então, meus queridos, minhas queridas, Deus, Ele ama cada um de nós. Existe uma mentira do diabo que muitas vezes nós passamos a acreditar, né? Nós passamos a valorizar muitas vezes aquilo que Satanás está falando em detrimento daquilo que Deus está falando, né? Ou melhor, a despeito daquilo que Deus está falando na sua palavra. Então, fortalezas espirituais, gente, tem como base, muitas vezes, a mentira do diabo. Às vezes as pessoas trocam a verdade de Deus pelas mentiras do diabo. E a fortaleza espiritual, ela está carregada de ignorância, está carregada de culpa, está carregada de medo, de autocondenação, né? Tudo isso por conta de quê? De sentimentos. As fortalezas, elas se levantam em nossas vidas mediante aquilo que nós sentimos, não daquilo que nós temos convicção, certeza. Até porque pessoas que têm convicção de quem elas são, isso passa pela questão da identidade. Quem é você em Cristo? Né? Quem te chamou? Quem te vocacionou? Né? Você entende a sua vocação? Você entende o seu propósito? Se você entender três coisas cruciais que todo cristão deveria entender. Identidade, quem eu sou em Cristo, né? O que eu estou fazendo aqui, quem eu sou, identidade. Né? Eu nasci de novo, pronto. Isso é suficiente. Paulo diz que quem está em Cristo é uma nova criação, criatura. Eu tenho uma identidade. Essa identidade ninguém tira de mim, porque essa identidade foi formada em Deus, né? Eu tenho a natureza de Deus habitando dentro de mim, ou seja, o Espírito Santo de Deus habita em mim. Por isso eu compartilho, ou melhor, por isso Deus compartilha da sua própria natureza em mim, a sua essência está em mim. Eu tenho fragmentos da divindade habitando em mim, sabe? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e isso é suficiente. Se eu fui criado à imagem e semelhança de Deus, isso é suficiente, isso deveria, sabe, nortear a nossa vida de uma forma que a gente não iria mais nos preocupar com aquilo que as pessoas iriam dizer a nosso respeito. Eu e você temos uma identidade, e essa identidade é uma identidade divina. Você é filho, você é filha, e isso é suficiente, né? Então, se você tem uma identidade, você agora precisa entender qual é a sua vocação. Se você entende a sua vocação, você vai entender, ou seja, para que você foi chamado, né? Vocação fala de algo muito pessoal, né? Para que eu fui chamado? Isso é vocação, né? Deus me chamou para quê? Né? Para que Deus me chamou? Vocação, identidade, vocação, e o terceiro é propósito. Por que eu estou aqui? Qual a finalidade de eu ter nascido? Por que Deus me chamou das trevas para a luz? Por que Deus me perdoou e colocou o seu Espírito em mim? Qual a finalidade disso? Entende? Qual a finalidade de Deus ter me chamado? Sabe? É porque eu sou bonitinho? Não. Não é porque você é bonitinho, não é porque nós somos bonitinhos, não é porque nós moramos no Brasil, sabe? Não é porque nós falamos a língua portuguesa, não. Nós fomos chamados, dentre tantos, para cumprir um propósito. Esse é o estágio final. E quando você ouve aquilo que muitas vezes Satanás está dizendo, sabe? Porque o propósito de Satanás é lançar dúvidas da identidade que nós temos em Deus. Não foi isso que ele fez com Jesus? Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães.
Se tu és, será que Jesus não sabia quem ele era? Jesus tinha acabado de ouvir, quando ele sai do Jordão, qual foi a voz que ecoava do céu? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Isso é suficiente, gente. Para Jesus, aquilo ali, né? Ele estava ouvindo justamente a voz do Pai que estava dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, né? Então, eu e você, nós fomos chamados para sermos, primeiro, filhos de Deus, né? Temos uma identidade. Essa identidade é tudo aquilo que Deus já fez por você e por mim. Isso é suficiente. Amém, gente? Então, quando eu passo a desacreditar daquilo que eu sou em Deus, eu passo agora a criar fortalezas espirituais, mentais. Elas primeiro vêm como estruturas de pensamento, né? Baseado em sentimento. Por isso que é muito perigoso a gente andar por sentimento, gente. Andar por emoção ou ser guiado pelas nossas emoções. Muito cuidado com isso. Eu estou sentindo de mudar de igreja. Eu estou sentindo de mudar de cidade, né? A Bíblia fala que o nosso coração é enganoso. Não é isso? Jeremias 17, a partir do versículo 7 em diante, fala que o nosso coração é enganoso. O maldito homem que confia do homem e que faz da carne o seu braço. O maldito homem que confia do homem não é assim, eu não confio. A Bíblia fala que não é para mim confiar em fulano, não. A Bíblia está falando que a gente não deve confiar em nós mesmos, né? Então, a gente não pode ser guiado por sentimentos, porque fé não é sentimento, gente. Vai ter um momento que você não vai sentir a presença de Deus, mas ela está ali. Por quê? Porque existe um princípio, ou melhor, existe uma promessa de Deus, né? Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Então, o que é que acontece muitas vezes? As pessoas abrem mão daquilo que Deus já falou na sua palavra e começam a dar ouvidos àquilo que o inimigo está falando. E isso acontece quando nós, muitas vezes, não sabemos quem nós somos em Deus. E essas estruturas mentais começam agora a, nortear a nossa vida. Aí a gente acaba não vivendo aquilo que Deus tem para nossas vidas, ou seja, a nossa vocação, que está atrelado ao nosso propósito. Quantas pessoas estão com medo? Medo de demônio, medo de orar, medo de entrar numa guerra, porque acha que vão ser retalhadas, porque tem medo do mundo espiritual. Isso são nada menos do que estruturas mentais que elas mesmas criaram para poder fugir do propósito de Deus. Isso são fortalezas, espirituais, que muitas vezes paralisam essas pessoas. Levam essas pessoas a viverem na inércia. Quantas pessoas foram chamadas por Deus, gente, e elas têm medo de falar em público, medo de orar, medo de expulsar um demônio, medo de participar da equipe de intercessão. Por quê? Porque fortalezas espirituais acabaram se levantando na sua mente e desacreditam daquilo que Deus falou. Eu pergunto uma coisa para você. Você vive por sentimentos ou você vive por fé? Você vive por sentimento ou você vive por convicção? Gente, mesmo que eu não sinta Deus, Ele está comigo todos os dias. Ele falou: não temas, eu sou contigo. Não temas, Ele está comigo, Não é a força das circunstâncias que me leva a acreditar ou desacreditar de Deus, a sentir ou não sentir Deus, Então, é isso que a gente tem que ter em mente. A palavra de Deus é suficiente, infalível, inerrante, poderosa para sustentar tudo aquilo que ela diz, porque por trás da palavra
de Deus, existe um Deus fiel, imutável, um Deus que não muda, absolutamente, não muda. Deus não muda e tudo que Ele falou vai cumprir. Porque a gente está, muitas vezes, dando ouvidos a uma estrutura mental que por trás disso está ali, sabe, o mal levando a gente, nos encurralando, sabe, para a gente não viver os propósitos de Deus. Estruturas mentais são fortalezas. Paulo fala, olha, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Primeira coisa, você não luta com a força do seu braço. Você não luta com a sua sogra. Você não luta com o seu cunhado, você não luta com o seu cunhado, com a sua sogra. Você luta através das armas de Deus. Não é seu vizinho, não é o seu patrão, não é o seu colega de trabalho, sabe? Não é o seu colega de trabalho que é o calcanhar de Aquiles. Não é a pedra de obstáculo, não. Sabe? Existem forças que regem esse mundo espiritual, forças malignas que acabam nos encurralando quando nós não temos discernimento espiritual. Uma das estruturas, uma das fortalezas espirituais é a ignorância, é a falta de entendimento, a falta de conhecimento. Tudo isso são estruturas, sabe, mentais que estão ali já. O que é uma estrutura, gente, mental? Como é que se forma uma estrutura mental? Quanto mais você repete, mais você se habitua a esse tipo de pensamento, né? A questão da estrutura mental tem a ver com o seu contexto onde você foi criado, a forma como você foi criado. Ou seja, a cosmovisão, a forma como você foi ensinado é que vai, sabe, estruturar esses pensamentos e que muitas vezes Satanás acaba se infiltrando nesse tipo de pensamento. Porque, gente, o que foi que aconteceu com Pedro? Vamos falar aqui sobre Pedro. Pedro, Mateus capítulo 16, versículo 22. Né? Pedro estava ali com boas intenções a respeito de Jesus. Né? Quando Jesus falou, olha, eu vou para Jerusalém, eu vou ser crucificado. Aí Pedro chama Jesus assim de canto, né? A sós, e fala, olha, Senhor, não fica falando essas coisas não. Como é que você fica falando que o Senhor vai morrer, né? Que o Senhor vai depois ser ressuscitado, que o Senhor vai para a cruz? Não, você não vai para a cruz coisa nenhuma, não. O que é que Jesus fala para Pedro, gente? Para trás de mim, Satanás. Eu pergunto a você, Pedro, ele estava querendo o bem ou o mal de Jesus? A intenção de Pedro era boa, mas a estrutura de pensamento de Pedro era maligna. E Jesus percebeu justamente ali, sabe, sutilmente, uma intervenção maligna, sabe? Uma infiltração maligna para impedir que Jesus pudesse ir à cruz e viver o propósito de Deus. Gente, estruturas espirituais, ou melhor, fortalezas espirituais vêm como pensamentos que vão de encontro, contraria o propósito de Deus. Foi exatamente isso que Pedro fez. Pedro tinha boas intenções, mas ele não percebeu que o seu pensamento estava sendo contaminado pelo diabo. E justamente isso que Jesus repreende. Todo pensamento que é contrário ao propósito de Deus é maligno. Todo pensamento que é contrário à vontade de Deus é maligna. Isso é forte, gente. Tudo aquilo que se levanta, não foi isso que o apóstolo Paulo falou? Tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus, né? É o quê? É maligno. Olha o que Paulo fala, versículo 5.
e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Aqui está falando que as nossas armas devem destruir esses sofismas. O que é sofisma? Volto a repetir, são mentiras embrulhadas de verdade. Quantas pessoas estão caindo no sofisma do diabo, no engano do diabo? Quantas pessoas estão deixando de ouvir a voz de Deus para poder ouvir a voz do mal? Não é isso que Eva e Adão fizeram? Né? Ou melhor, quando a serpente estava ali, Deus falou, ou melhor, Deus havia falado com o casal, não é? E aí a serpente esperou o momento em que Eva estava sozinha para poder lançar o quê? Dúvida a respeito do caráter de Deus, daquilo que Deus havia falado. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Quando nós trocamos a verdade de Deus por uma aparente verdade do diabo, que na verdade não é verdade, é uma mentira escondida. Se a gente não tiver a convicção e o amor e o temor de Deus, a gente vai cair nesse laço. Então, fortalezas espirituais, elas são levantadas quando os nossos pensamentos, que estão atrelados aos nossos sentimentos e emoções, distorcem ou fogem do propósito de Deus. Quando o que eu sinto gera um pensamento que destoa do propósito de Deus, isso, gente, vai, sem dúvida nenhuma, ter uma conotação maligna por trás. Então a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente está ouvindo, sabe? Satanás é sorrateiro, né? Satanás, ele é sorrateiro. Pedro foi influenciado na forma de pensar. Gente, muitas vezes Satanás não vai se manifestar no corpo de uma pessoa para poder influenciar, sabe? E executar os seus planos. Às vezes, a mentalidade maligna já está sendo incorporada na vida de muitas pessoas. Quando alguém fala, não, para que tu vai para a igreja todo dia? Não, para que orar todo dia? Não, para que jejuar tanto? Gente, isso vem de Deus. Isso vem do diabo, gente. Não, para que você lê a Bíblia todo dia? Você já está ficando fanático, fanática. Gente, isso é sorrateiro demais, é sutil demais. Para que orar tanto? Né? Para que você comprou esse livro? Né? Para que ler tanta Bíblia? Para que estudar tanto a Bíblia? Gente, são, sabe, fortalezas que se levantam. Para que serve uma fortaleza? Uma fortaleza, gente, é para poder proteger, não é? Então, essas fortalezas vêm, sabe? E se estruturam em nós para poder a gente não ser penetrado, né, em nossa mente pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Então, gente, eu vou falar uma outra característica aqui de uma fortaleza, né? A falta de transparência em relação aos nossos pecados forma a fortaleza muito eficiente dentro de nós. Transparência, gente, é tudo no mundo espiritual. Tudo que não foi confessado está nas trevas. Tudo que é confessado está na luz. Satanás muitas vezes nos acusa, né? E aí vem a questão das culpas. Normalmente as culpas que as pessoas sentem é porque existe alguma sujeira debaixo do tapete, né? Tem sujeira debaixo do tapete e isso está gerando culpa em você. Então é preciso que você, né, confesse, deixe para você obter a misericórdia do Senhor. E às vezes, gente, não é nem sempre isso, né? Embora a maioria das vezes aconteça essa questão, né, da culpa estar atrelada a uma falta de confissão de pecado, mas às vezes é a estrutura mental que aprisiona essa pessoa justamente nesse tipo de entendimento dela. Por quê? Porque ela sente que, né, ali
Deus não está querendo favorecê-la, que Deus não está querendo ajudá-la, e às vezes ela acaba se permitindo ouvir, sabe, vozes, né, que não vêm do Senhor, e aí o inimigo vem e acaba aprisionando muitas pessoas, gente. Cativeiro, a gente vai falar semana que vem, mas a fortaleza espiritual, que é diferente do cativeiro, ela está aqui, ó. São estruturas mentais. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. A pior coisa, a coisa mais difícil de você conseguir destronar, não é nem um cativeiro, é uma fortaleza espiritual. Porque a fortaleza está atrelado ao sistema de crença da pessoa, ao sistema de crença dela. Se ela foi ensinada a vida toda, ou ela vivenciou, porque isso tem muita relação com as vivências desse adulto que um dia foi criança, aonde ela não teve um bom relacionamento com a figura paterna, por exemplo, né? O pai foi um pai opressor, um pai, sabe, que abandonou, ela teve dificuldades com a figura paterna, ela vai ter dificuldade para se relacionar com Deus Pai. Isso é uma verdade, sabe? Então essa vivência vai gerar um sistema de crença, né? E isso vai gerar também vícios, vai gerar estruturas mentais de pensamentos que vão encurralar essa pessoa, que vão aprisionar essa pessoa. E só realmente ela abrindo o entendimento para a palavra de Deus, é por isso que a Bíblia fala, gente, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é uma oração que liberta você. A gente ora, né, para poder essas cadeias, essas cordas, essas correntes espirituais serem quebradas. Mas se você não decidir andar debaixo da palavra, viver a palavra, sabe, se alimentar da palavra, essas cordas vão voltar tudo de novo e voltam com mais força, sabe? Voltam para poder piorar a situação. Então é muito sério essa questão das fortalezas espirituais que se formam através de estruturas de pensamento, sabe? Ah, não, eu não quero mais, sabe, viver na igreja porque ninguém fala comigo, ninguém me ama, ninguém me quer, sabe? Não, gente, não. Você não é mais órfão. Deus é Pai, Ele te abraçou. Você foi inserida na família de Deus. Jesus Cristo deixou de ser o primogênito, ou melhor, deixou de ser o unigênito Filho de Deus para ser o primogênito. Ou seja, Jesus é o nosso irmão mais velho, né? Então, existe um pai. Se existe um pai, existe um irmão, existe uma família de Deus. Deus, Ele te aceitou na sua família. Nós fazemos parte dessa herança de Deus. Aleluia! Aleluia! Nós fazemos parte de uma herança eterna de Deus. Os benefícios do sacrifício de Jesus estão aí para todos nós desfrutar e usufruir, sabe? Tira os teus olhos dos problemas, sabe? Arranca, sabe? Todas as estruturas de pensamentos que vêm muitas vezes do mal para poder te lançar fora da presença de Deus. Hoje, em nome de Jesus, você vai abrir os seus olhos para Deus, você vai entender a palavra de Deus, Deus vai alcançar você no seu quarto, aonde você estiver agora, em nome de Jesus, porque Deus se manifestou através do seu Filho para desfazer as obras do diabo em sua vida, em nome de Jesus. Receba isso na sua casa, receba no seu espírito isso, receba na sua família isso. Você é um homem, é uma mulher que se levanta hoje, aleluia, para ser o tapador de brecha da sua geração, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui.
Deus está chamando você, mulher. Você que tem se acovardado, você que tem se lançado no medo, na culpa, você, mulher, que tem, sabe, desistido de caminhar, é para você essa palavra. Levanta, se ergue. Deus não fala com ninguém prostrado. Levanta, profetiza sobre o vale de ossos secos nessa noite, em nome de Jesus. Profetiza, Deus está contigo, isso é suficiente. É suficiente a presença do Altíssimo sobre você. Acredita naquilo que Deus já falou na sua palavra. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Isso é suficiente, gente. É suficiente. Vamos destronar essas fortalezas mentais. Abra espaço para o novo de Deus. Não, você tem que pensar como Cristo pensa, até porque Paulo disse que nós temos a mente de Cristo. Se nós temos a mente de Cristo, gente, nós precisamos pensar como Cristo pensa. Se nós temos a mente de Cristo, nós não podemos nos permitir que esses pensamentos nos escravize e nos lance fora do propósito de Deus. Não podemos isso. Não podemos deixar que esses pensamentos, que se levantam como estruturas fortificadas em nossa mente, nos paralise e nos impeça de viver o plano perfeito do Senhor. Então, querido, querida, em nome de Jesus, viva o que Deus já falou para você. Não importa o que disseram contrário àquilo que a palavra está dizendo. Prefira ficar sempre com a palavra. Prefira ficar sempre com aquilo que Deus diz em sua palavra. Você é meu, Deus está dizendo, você é minha. Eu criei você, eu estabeleci você, eu levantei você, eu te transportei das trevas para a luz, para você transbordar na vida de outras pessoas. É isso que Deus tem para mim, para você. Transborda na vida de outros. Às vezes são pessoas que estão dentro da sua casa, que precisam desse transbordar de Deus. Tem pessoas que estão assistindo essa live, que estão presas em cativeiros, ou melhor, em fortalezas mentais. Em nome de Jesus, eu repreendo agora toda fortaleza espiritual maligna sobre a sua vida, em nome de Jesus. Onde tiver uma mulher, um homem preso, no nome de Jesus, através de estruturas de pensamentos malignos, seja agora liberto pelo poder do nome de Jesus. Deus, eu te peço agora, visita cada homem, cada mulher que está preso, Senhor, presa sobre essas estruturas demoníacas, Senhor. Eu libero agora o poder de Deus sobre a sua vida. Eu amarro agora todo mal. Eu repreendo agora toda ação de demônios em nome de Jesus. E você vai viver o novo de Deus. Você vai sair em nome de Jesus deste lugar hoje. Desse lugar de culpa, de medo, de opressão. Sabe? Desse lugar de autocomiseração, sabe? Autorrejeição. Em nome de Jesus, você vai sair desse lugar hoje. Porque Deus já está liberando sobre você essa palavra de vida. Na verdade, Ele já liberou, gente. Quando você saiu das trevas e veio para a luz, Deus liberou uma palavra de vida sobre você. Talvez, e muitas vezes o que a gente faz é não viver aquilo que Deus já falou. Através dessas crenças, desses conceitos errados, dessas estruturas mentais que nos aprisionam através de sentimentos e de emoções. Porque, volto a dizer, não é o que você sente, sabe? Você não deve ser governado pelas suas emoções. É o que Deus já disse, entenda isso. Não é o que eu sinto, é o que Deus já disse. Eu sinto muita coisa, você sente muita coisa que não tem nada a ver com a verdade de Deus.
O mais importante é aquilo que Deus já falou sobre você. Isaías 49:15. Eis que eu te tenho gravado nas palmas das minhas mãos. O teu nome está aqui, Deus está dizendo, gravado nas palmas das minhas mãos. Pode uma mãe esquecer de um filho que amamenta de modo que não compadeça dele, do filho do seu ventre? Deus diz para você, ainda que essa mãe não se compadeça dele, do filho do seu ventre, eu, todavia, não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Hoje você vai jogar por terra toda estrutura de pensamentos malignos que formam uma fortaleza na sua mente e impede você de viver o novo de Deus. Assim como aqueles homens, os 10 espias, que existia uma fortaleza nas suas mentes, através de sentimentos e emoções, eles desacreditaram daquilo que Deus tinha dito, exceto Josué e Caleb, eles avançaram naquilo que Deus havia dito. Josué e Caleb disseram, Deus nos deu uma promessa e nós iremos no nome de Deus para poder derrubar os gigantes e conquistar a terra de Canaã, porque a terra de Canaã é promessa de Deus para os nossos antepassados e essa promessa está caindo no nosso colo hoje. Deus está nos dando a oportunidade hoje. É hoje que Deus está dizendo, ei, é para vocês essa promessa. Vivam essa promessa. Confiem naquilo que eu disse e vocês vão conquistar. Aleluia, aleluia. Mas 10 voltaram para trás, voltaram e desistiram de viver a promessa de Deus. Vou falar uma coisa para você. A maioria nunca foi a vontade de Deus. Deus sempre trabalha com a minoria. Ah, mas a maioria está fazendo isso. Você não é maioria, meu querido, minha querida. Você é a minoria com Deus que vence os obstáculos. Tudo que as pessoas fazem normal, né? Ou seja, o ordinário todo mundo faz, mas Deus está em busca de homens e mulheres que queiram realizar o extraordinário, o sobrenatural. É isso que Deus tem para mim e para você. Amém, gente? Deus abençoe você, em nome de Jesus, que Deus possa, levantar pessoas aqui. Eu sei que Deus falou com você, eu sei que Deus ministrou seu espírito, eu sei que Deus está levantando pessoas e quebrando muitas fortalezas mentais, arrancando paradigmas, arrancando preconceitos, arrancando visões distorcidas, em nome de Jesus. Você vai ver o extraordinário de Deus. Você foi criado para viver as promessas do Senhor. E em nome de Jesus, faça isso. Faça isso. Viva o novo de Deus em nome de Jesus Cristo. Amém, gente? Semana que vem, na próxima segunda, nós iremos falar sobre cativeiros espirituais. Ok? Falamos hoje sobre fortalezas espirituais, que são estruturas mentais que nós criamos mediante a nossa cosmovisão, né? Muitas vezes equivocada de quem é Deus. Amém? Deus abençoe vocês. Deixa eu fazer uma oração aqui. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer pelas vidas que estão presentes, Senhor, nessa live. Abençoa, guarda, protege, visita cada homem, cada mulher, Senhor. Em nome de Jesus, quebra as amarras, quebra as correntes, despedaça o jugo do inferno sobre a vida delas, sobre as suas famílias, em nome de Jesus, que elas possam, Senhor, se levantar hoje, que a Tua palavra possa, meu Pai, encontrar espaço em cada coração que ouviu essa palavra nessa noite, Pai, em nome de Jesus, para que elas possam viver uma vida nova em Cristo Jesus, em nome de Jesus. Amém? Gente, eu vou tentar salvar a live, tá bom? Grande abraço, obrigado por terem participado. Deus abençoe vocês em nome de Jesus, tá bom? Um abraço. A próxima live vai ser segunda. Toda segunda tem, tá bom? Às 22 horas. Normalmente é 21h30 ou 22 horas, mas sempre eu aviso no meu Instagram, viu? Deus abençoe vocês. Alguém quer tirar alguma dúvida, gente? Eu sempre abro um espaçozinho aqui. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Deixa eu ver aqui se tem alguém.
Amém. Acho que não teve nenhuma pergunta aqui, não. Amém. Deus abençoe, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. Um abraço. Deixa eu ver se eu tenho aqui embaixo. Só pode começar a assistir agora e deixar a live gravada. Eu vou gravar, tá bom? Vou editar direitinho e vou deixar gravado. Deus abençoe vocês. Um abração. Amém, Gisele. Deus abençoe. Um abraço, gente.